Olhos na lição. Iniciando um novo trimestre com o tema Educação e Redenção. Eu gostaria de compartilhar com você o primeiro pensamento da lição, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios capítulo 9, verso 10. Dois conceitos estão relacionados: temor como reverência e admiração diante da glória de Deus, e conhecimento, a descoberta da verdade sobre Deus. Portanto, sabedoria, o conhecimento e o entendimento se fundamentam no próprio Deus. Isso faz sentido, afinal, Deus criou e sustenta toda a existência. João capítulo 1, verso de 1 até 3. Partindo do princípio que Deus, Criador de todas as coisas, nada mais justo do que Ele ser o grande mestre, o grande professor. E se eu falar para você que Jesus, sendo o Criador de todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas, é claro que Ele sabe muito mais do que qualquer um de nós. E por essa razão, nós precisamos eleger Jesus como nosso professor supremo. A notinha da lição de hoje diz assim, o verso áureo: eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Jó 36, verso 22. Não existe alguém que poderia ser um professor com tantos talentos como Jesus e como Deus Pai é. Por quê? Porque Ele sabe todas as coisas. Afinal de contas, foi Ele que é o Criador de tudo. Eu construí a minha casa. Então, eu sei tudo que tem na minha casa. Quando preciso passar um fio num canduíte, eu sei onde que tem o canduíte. E eu vou lá, o canduíte está lá. Porque eu vi construir. Eu coloquei o canduíte ali. Eu sei a profundidade que tem o alicerce da minha casa. Então, eu posso afirmar com toda certeza que minha casa tem condições de ter mais um andar. Porque eu construí, eu sei. E quando você constrói algo, ninguém melhor do que você para entender aquilo que você projetou, aquilo que você fez. Ora, se nós somos assim, imagina Deus que criou todo esse universo. Ninguém melhor do que Ele para entender e saber como funciona tudo isso. E se é Deus que sabe todas as coisas, por que buscar em outras fontes o conhecimento daquilo que somente Deus sabe? Por isso que a lição começa dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria de Deus. A partir do momento que eu tenho o temor de Deus, eu reverencio, eu respeito Deus como sendo Criador e mantenedor de todas as coisas. Eu tenho um Deus não como um Deus que tem que fazer aquilo que eu quero, mas eu tenho um Deus que me orienta, que é o melhor para mim. E a partir desse princípio, entendendo a posição que Deus ocupa na minha vida, fica muito mais fácil eu obedecer e fazer a sua vontade. Querido, no Éden, Deus era o instrutor, era o professor. Adão e Eva eram os alunos. Adão e Eva eram o pai da humanidade, que antes de ser pai da humanidade, eles passaram na escola do Éden, aprendendo grandes lições, aprendendo lições que iria ajudá-los nos seus crescimentos e nas suas escolhas. Mas, infelizmente, algo aconteceu de errado. Eles usaram o livre-arbítrio que eles tinham e escolheram o professor errado para ensinar lições erradas. A notinha da lição diz assim: o Senhor foi o fundador, diretor e professor dessa primeira escola. Mas como sabemos, Adão e Eva, por fim, escolheram outro professor e aprenderam as lições erradas. Infelizmente, tem muitos alunos que continuam escolhendo professores errados. Continuam escolhendo fonte errada para ter a sua formação espiritual e ter a sua adoração
de uma forma que não está de acordo com a palavra de Deus. Nesse trimestre, nós vamos aprender muito sobre Deus. Nós vamos descobrir coisas sobre Deus que está relatado nas Escrituras Sagradas, para nós sabermos quem é esse Deus que um dia eu e você tomamos a decisão de servi-lo e de segui-lo. Que Deus te abençoe e que você possa realmente abraçar o estudo da lição desse trimestre e se preparar para se tornar um grande admirador e aceitar Jesus como teu Salvador, se ainda você não fez. Que Deus te abençoe. Oremos. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos por mais um novo trimestre que o Senhor está nos dando a oportunidade de estudar a Tua Bíblia, de estudar a Tua Palavra e assim nos prepararmos para um dia ter um encontro especial contigo. Que através dessas lições que iremos estudar, possa nos motivar a te conhecer melhor e assim permanecer na Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém.